Capítulo 7. O teste da obediência. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Uma pessoa pode não ser capaz de dizer o momento e o lugar exatos, nem descrever todas as circunstâncias do processo de conversão, mas isso não prova que ela não seja convertida. Cristo disse para Nicodemos: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. João, capítulo 3, verso 8. Como o vento que é invisível, embora seus efeitos sejam claramente vistos e sentidos, assim também é o Espírito de Deus em sua obra no coração humano. Esse poder regenerador, o qual nenhum olho humano pode ver, gera uma nova vida e cria um novo ser à imagem de Deus. Embora a obra do Espírito seja silenciosa e imperceptível, seus efeitos podem ser vistos. Se o coração for renovado pelo Espírito de Deus, a vida dará testemunho disso. Apesar de nada podermos fazer para mudar o coração e entrar em harmonia com Deus, mesmo que não devamos em absoluto confiar em nós mesmos, nas boas ações, a vida vai revelar se a graça de Deus habita em nós. Uma mudança será notada no caráter, hábitos e propósitos. Será claro e decisivo o contraste entre o que eram antes e o que são agora. O caráter é revelado, não por boas obras nem por erros ocasionais, mas pela tendência que palavras e atos costumeiros revelam. É verdade que pode haver uma aparência de retidão, mesmo sem o poder renovador de Cristo. O desejo de ter influência e de ser estimado pelos outros pode levar a uma vida bem ordenada. O respeito próprio pode nos fazer evitar a aparência do mal. Um coração egoísta pode promover atos generosos. De que maneira, então, vamos demonstrar de que lado estamos? Quem domina nosso coração? Em quem estão nossos pensamentos? Acerca de quem gostamos de conversar? Quem é o alvo da nossa calorosa afeição e do melhor da nossa energia? Se somos de Cristo, sempre estaremos pensando nele. Nossos mais doces pensamentos nele se concentrarão. Tudo o que temos e somos será consagrado a ele. Teremos o desejo de refletir sua imagem, possuir seu espírito, fazer sua vontade e agradá-lo em todas as coisas. Aqueles que se tornarem novas criaturas em Jesus Cristo produzirão os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Não mais se comportarão de acordo com as antigas paixões, mas, pela fé no Filho de Deus, seguirão os seus passos, refletirão o seu caráter e se tornarão puros, assim como ele é puro. As coisas que antes detestavam, agora amam. As coisas que antes amavam, agora aborrecem. O orgulhoso e arrogante torna-se manso e dócil. O vaidoso e altivo torna-se humilde e modesto. O alcoólatra deixa a bebida, o viciado torna-se puro. As modas e os costumes mundanos são postos de lado. O cristão não buscará o adorno exterior, mas o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo. Não haverá evidências de genuíno arrependimento a menos que ele promova uma reforma. Se confirmar o que foi prometido, devolver o que foi roubado, confessar seus pecados e amar a Deus e ao próximo, o pecador pode estar certo de que passou da morte para a vida. Quando vamos a Cristo, mesmo sendo seres pecadores e cheios de erros, tornamo-nos participantes da sua graça perdoadora. E o amor brota em nosso coração. Os fardos tornam-se leves, pois o jugo que Cristo impõe é suave. O dever torna-se um deleite e o sacrifício um prazer. O caminho que antes parecia coberto de trevas torna-se iluminado pelo sol da justiça. O amoroso caráter de Cristo será visto em seus seguidores. Ele se deleitava em fazer a vontade de Deus.
O amor a Deus, o verdadeiro zelo por sua glória, era o poder controlador da vida do nosso Salvador. O amor embelezava e enobrecia suas ações. O amor faz parte da natureza divina. O coração não consagrado não pode produzi-lo. O amor pode ser encontrado apenas no coração onde Jesus reina. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João, capítulo 4, verso 19. No coração renovado pela graça divina, o amor é o que motiva a ação. Ele modifica o caráter, controla a paixão, supera a inimizade e torna mais nobres as afeições. Esse amor ameniza os rigores da vida, exerce uma influência das mais positivas sobre todos que estiverem por perto. Há dois erros que os filhos de Deus, em particular aqueles que há pouco passaram a confiar em sua graça, precisam especialmente evitar. O primeiro, já mencionado, é o de se reportar às próprias obras e confiar naquilo que podem realizar para ficar em harmonia com Deus. Aquele que procura tornar-se santo buscando por meio das próprias obras guardar a lei está tentando algo impossível. Tudo que o ser humano possa fazer sem Cristo está poluído pelo egoísmo e o pecado. Somente a graça de Cristo, por meio da fé, pode nos santificar. O erro oposto e não menos perigoso é acreditar que Cristo isenta a pessoa de guardar a lei de Deus, que, considerando que somente pela fé nos tornamos participantes da graça de Cristo, nossas obras nada têm a ver com nossa redenção. Mas note que a obediência não é uma mera concordância externa, e sim uma consequência do amor. A lei de Deus é uma expressão da natureza divina, é uma personificação do grande princípio do amor e, por isso, o fundamento do seu governo no céu e na terra. Se nosso coração for renovado à semelhança de Deus, se o amor divino estiver nele implantado, é claro que viveremos em obediência à lei de Deus. Quando o princípio do amor domina o coração, quando o homem é renovado segundo a imagem daquele que o criou, a promessa do novo concerto é cumprida. Porém no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Hebreus capítulo 10, verso 16. E se a lei estiver escrita no coração, claramente ela moldará a vida. A obediência, nosso serviço e compromisso de amor, é o verdadeiro sinal do discipulado. Diz a Escritura, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. 1 João, capítulo 5, verso 3. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. 1 João, capítulo 2, verso 4. Em vez de dispensar as pessoas da obediência, é a fé e somente a fé que nos faz participantes da graça de Cristo, capacitando-nos a obedecer. Não ganhamos a salvação por nossa obediência, pois a salvação é um dom gratuito de Deus que recebemos pela fé, mas a obediência é o fruto da fé. Sabeis que também ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. 1 João, capítulo 3, versos 5 e 6. Aqui está a verdadeira prova. Se estivermos em Cristo, se o amor de Deus habitar em nós, nossos sentimentos, pensamentos, propósitos e ações estarão em harmonia com a vontade de Deus expressa nos preceitos de sua santa lei. Filhinhos, não vos deixeis enganar, porque ninguém, aquele que pratica a justiça, é justo, assim como ele é justo. 1 João, capítulo 3, verso 7. A justiça está definida pelo padrão da santa lei de Deus, como está expressa nos 10 preceitos dados no Sinai. A suposta fé em Cristo, que leva a pessoa a se esquivar da obrigação de obedecer a Deus, não é fé, mas presunção. Pela graça sois salvos mediante a fé. Efésios capítulo 2, verso 8. Entretanto, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Tiago capítulo 2, verso 17. Jesus Cristo disse acerca de si mesmo: antes de vir à terra, agrada-me fazer a tua vontade. Ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Salmos
capítulo 40, verso 8. E antes de subir ao céu, ele declarou: Tenho guardado os mandamentos, seu amor permaneço. João capítulo 15, verso 10. Diz a Escritura: Sabemos que o temos conhecido, por isto, se guardamos os seus mandamentos, aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. A condição para a vida eterna ainda é a mesma que sempre foi. Perfeita obediência à lei de Deus, perfeita justiça, exatamente como era no paraíso, antes da queda de nossos primeiros pais. Se a vida eterna nos fosse concedida sob qualquer condição inferior a essa, a felicidade de todo o universo estaria correndo perigo. Estaria aberto o caminho para o pecado com toda sua miséria se perpetuasse. Antes da queda, Adão podia apresentar um caráter justo, mediante a obediência à lei de Deus, mas ele fracassou, e por causa do seu pecado, nossa natureza se acha decaída e não podemos por nós mesmos alcançar a justiça. Pelo fato de sermos pecadores profanos, somos incapazes de obedecer perfeitamente à santa lei. Não possuímos em nós mesmos a justiça necessária para satisfazer as exigências da lei de Deus, mas Cristo providenciou uma solução. Ele viveu na terra em meio a provas e tentações iguais às que temos de enfrentar, e viveu sem pecar. Morreu por nós e agora se oferece para tirar-nos os pecados e dar-nos sua justiça. Ao entregar-se a Ele, aceitando-o como seu Salvador, você, por causa dele, será considerado justo. Não importa quão pecaminosa possa ter sido a sua vida, o caráter de Cristo substituirá o seu caráter e você será aceito diante de Deus como se não houvesse pecado. Além de tudo isso, Cristo transformará o seu coração e ali, pela fé, ele vai habitar. Por meio da fé e de uma contínua submissão de sua vontade a Ele, você deve manter essa ligação com Cristo. Assim fazendo, Ele operará em você o querer e o fazer, segundo a sua vontade. Você poderá dizer: esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas capítulo 2, verso 20. Assim disse Jesus a Apóstolos: Não sois vós os que falais, mas o vosso Pai é quem fala em vós. Mateus capítulo 10, verso 20. Assim, através de Cristo, você manifestará o mesmo Espírito e as mesmas boas obras, obras de justiça e obediência. Portanto, nada temos pelo que nos vangloriar, nenhum motivo para exaltação própria. Nossa única razão para a esperança está na justiça de Cristo que nos é imputada, da obra do Espírito Santo, o qual atua em nós e por nosso intermédio. Quando falamos em fé, temos ter em mente que existe uma distinção. Existe uma espécie de crença que é totalmente diferente da fé. A existência e o poder de idade de sua palavra são fatos que nem Satanás e suas hostes podem sinceramente negar. A Bíblia diz que os demônios creem e tremem. Tiago capítulo 2, verso 19. Mas isso não é fé, onde existe não só a crença na palavra de Deus, mas também uma submissão da vontade a Ele. Onde o coração é entregue e as afeições são nele concentradas, aí existe fé. Uma fé que opera por meio do amor e que purifica o coração. Mediante esta fé, o coração é renovado à imagem de Deus, e o coração que em seu estado não regenerado não se submete a preceitos, e exclama como salmista: Quanto ama tua lei! É a minha meditação todo dia. Salmos, capítulo 119, verso 97. E a justiça da lei se cumpre em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos, capítulo 8, verso 4.
Aos que já conheceram o poder perdoador de Cristo e que realmente desejam ser filhos de Deus, mas percebem que seu caráter é imperfeito, sua vida é cheia de faltas e chegam a duvidar se o seu coração já foi renovado pelo Espírito Santo. Gostaria de dizer para esses que não recuem em desespero. Muitas vezes teremos que nos prostrar e chorar aos pés de Jesus por causa de nossas faltas e erros, mas não devemos desanimar. Mesmo se formos vencidos pelo inimigo, não seremos rejeitados nem abandonados por Deus. Não, Cristo está à destra de Deus também intercedendo por nós, diz o amado João. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João capítulo 2, verso 1. E não nos esqueçamos das palavras de Cristo. O próprio Pai vos ama. João capítulo 16, verso 27. Ele deseja atraí-lo para si, para que você possa ver sua própria pureza e santidade refletidas em você. E se você se entregar àquele que começou em você a boa obra, há de continuá-la até o dia de Jesus Cristo. Ore com mais fervor. Creia mais plenamente. Deixemos de confiar em nossa própria força e passemos a confiar no poder do nosso Redentor. Então, louvaremos aquele que é o vigor da nossa face. Quanto mais perto você estiver de Jesus, mais cheio de faltas se sentirá a seus próprios olhos, pois sua visão ficará mais clara e suas imperfeições serão vistas em amplo e distinto contraste com a natureza perfeita de Cristo. Isso é prova de que os enganos de Satanás perderam seu poder e que a influência vivificante do Espírito de Deus está lhe despertando. Quem não reconhece a própria pecaminosidade não consegue desenvolver um amor mais profundo por Jesus. A pessoa que é transformada pela graça de Cristo passará a admirar seu caráter divino, mas o fato de não enxergar a própria deformidade moral é uma inequívoca evidência de que não tivemos uma visão da beleza e da excelência de Cristo. Quanto menos enxergarmos as próprias qualidades, tanto mais veremos a infinita pureza e a bondade do nosso Salvador. A percepção de nossa pecaminosidade nos conduz àquele que pode, de fato, perdoar. E quando uma pessoa, ao perceber o seu desamparo, busca a Cristo, ele revela-se de maneira poderosa. Quanto mais percebermos nossa necessidade de chegar-nos a Ele e a Sua palavra, mais elevada será a visão que teremos de seu caráter e mais plenamente refletiremos sua imagem.